isso, leia comigo o texto de Daniel, capítulo 1. Porque nesse texto, nós vamos aprender muito sobre o tema cristão é quem toma posição. Daniel capítulo 1, amém? Está comigo? Diz assim: Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, o Sadraque e Mesaque, a Misael, a Mesaque, a Azarias, a Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. A Babilônia invadiu Judá. A capital de Judá era Jerusalém. O que aconteceu nessa invasão? Vamos lá: estupro, morte, desrespeito, roubo. Eles foram arrancados de suas famílias. As pessoas foram ultrajadas. E aí havia uma regra que era: vá na família dos nobres e peguem os filhos dos nobres, pessoas de boa aparência, pessoas que tenham uma potencialidade, pessoas que tenham uma condição maior de crescerem, se a gente investir neles,
e tragam esses jovens para a Babilônia, porque na Babilônia nós vamos dar uma roupagem babilônica para eles. Nós vamos pegar esses jovens e nós vamos dar para eles uma faculdade de 3 anos. 3 anos de aula, de curso, aprendendo a cultura babilônica, a língua babilônica, o sistema de trabalho babilônico, o sistema de crescimento imperial da Babilônia. E assim, aqueles que poderiam ficar nas cidades conquistadas e um dia se rebelarem contra nós, agora serão babilônicos, nos ajudando a manter a hegemonia sobre os terrenos conquistados. Quem entendeu? Está claro? Eu entro no lugar, em vez de deixar lá gente que tem potencial para crescer, eu pego e trago para mim. Chego aqui, eu treino os caras, eu aculturo os caras, eu dou o bom do melhor para os caras, e eles agora, eles eram daquela nação, mas eles são babilônicos e vão torcer para a Babilônia continuar dominando aquela nação. E os pais deles que ficaram, os primos deles que ficaram, os amigos deles que ficaram, ficarão submissos a essa nação. Agora, quando foi invadido Jerusalém, esses jovens não sabem o que vai acontecer com eles. Eles só estão vendo que tem pai morrendo, tem irmã sendo estuprada, eles só estão vendo que deu ruim, não está bom o negócio. E eles estão sendo arrancados e levados para outro país. Entre esses jovens vão 4 jovens, tementes a Deus: Daniel e seus 3 amigos. Eles chegam lá e é apresentado para eles o projeto. Olha, vocês foram recrutados e vai haver para vocês um curso de 3 anos em toda a cultura, em toda a visão babilônica. Uma faculdade top. E é dito para eles: olha, e vocês vão comer das iguarias do rei. Vocês vão comer da comida do rei e do vinho do rei. E tem mais: se vocês forem bem no curso, emprego garantido. Nós vamos empregar vocês na Babilônia, nos altos cargos, 1º, 2º, 3º, 4º escalão do governo da Babilônia. Tá bom ou não tá? Faz faculdade com emprego garantido? Que beleza! E aí no versículo 8, a gente lê que Daniel faz uma ressalvazinha. No versículo 8 a gente lê: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Veja só, a comida do rei, a bebida do rei, eram consagradas a deuses pagãos. Daniel viu isso. Ele sabia que comer daquela comida, beber daquela bebida, significava compactuar, porque agora ele tinha consciência disso, de todo aquele ato pagão. E ele pede permissão para não comer daquela comida impura, porque foi consagrada aos ídolos. Aí você fala assim: pastor, mas se ele não soubesse, fosse comer, não tinha problema? Não sabia, mas agora ele tem consciência. Ele tem consciência. E ele pede para não comer daquilo. Ele não quer se contaminar. Aqui está um posicionamento. Daniel se posiciona. Pode ser vinho do rei, comida do rei, mas eu não quero participar. Agora, essa decisão teve um resultado. Qual foi o resultado? No versículo 19 a gente lê: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Veja só, de todos os jovens recrutados, de todos os lugares onde a Babilônia invadiu, os caras melhor qualificados, melhor avaliados em todo o curso, foram os 4 jovens tementes a Deus: Daniel e os seus 3 amigos. E eles agora recebem funções no primeiro escalão do governo.
Eles se posicionaram um dia. Não vamos nos contaminar. 3 anos depois, eles são os primeiros colocados e eles são inseridos nas melhores funções do reino da Babilônia. Quem está entendendo? Posicionamento, sucesso. Posicionamento, bênção. Posicionamento, resposta. Posicionamento, milagre. Posicionamento, Deus.